Boa noite a todos, que o Senhor Jesus nos inspire, nos ampare, nos envolva sempre na sua misericórdia. O texto do Evangelho que nos cabe comentar hoje fica no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e é o item 4, os infortúnios ocultos. Então, neste item 4, Kardec primeiro comenta que nas grandes calamidades as pessoas são facilmente mobilizadas para ajudar, para comentar, para fazer doações. Mas que no cotidiano nem sempre há essa boa vontade de todas as pessoas. E como nós estamos aqui para evoluir, e a nossa evolução depende do aperfeiçoamento do nosso relacionamento em relação aos nossos semelhantes, desenvolvendo primeiro a empatia, né, que a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Depois a simpatia, que é uma consequência, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente então imagina, né, o sofrimento do outro, pode aquilatar o sofrimento do outro. E finalmente, né, para a gente alcançar o sentimento de fraternidade, que é essa vontade de ajudar o outro, de fazer pelo outro tudo o que nós pudermos. E então Kardec começa aqui dizendo que quando os fatos são momentosos, que chamam muito a atenção, né, grandes calamidades, as pessoas se mobilizam com maior facilidade, mas que no cotidiano não. E a seguir ele narra então que começa o texto assim: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Essa senhora vai numa carruagem, né? Ele está narrando o fato do século XIX, né? Vai numa carruagem que tem agasalhos, comida e tal. E entra então numa casa, como diz aqui o Kardec, entra numa casa de sórdida aparência, quer dizer, uma casa muito, muito, muito pobre, né? Provavelmente uma casa de cômodos, né? Com muitas famílias ali vivendo em condições muito difíceis. E ela é conhecida, porque quando ela chega, ela é cumprimentada por todos que ali estão. E aí ela vai ao encontro de uma família, uma mãe cercada de criancinhas, que está passando por muitas necessidades, porque o marido está doente no hospital, o que ela ganha com o seu trabalho não é o suficiente para cuidar das crianças, para prover ao sustento das crianças. Então ela leva agasalho, comida, tudo que é necessário. Dali, quando ela sai, ela vai ao hospital, visita o marido, leva notícias da família para dizer que eles estão bem e tal, né? E vai com a carruagem cheia, né? E segue junto com a filha, juntos, visitando, fazendo o seu circuito de visitas. E ninguém sabe o nome dela, ela não fala não se dá o título, ninguém sabe a religião dela, ela também não pergunta a religião de quem ela vai ajudar, ela simplesmente vai com aquele sentimento de fraternidade. E aqui diz: qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem.
Aí Kardec, então, faz uma análise, né? Por que que ela vai... Ela, né, aparentemente era rica, mas com um traje tão simples, e porque se faz acompanhar pela filha. Ela vai simplesmente vestida para não ofender, para não humilhar aqueles a quem ela está levando o auxílio. E ela leva a filha para a filha aprender, né? A fazer também a caridade, né? Porque nós sabemos que a educação moral, a educação no sentido amplo da palavra, né? É a partir do exemplo. E a filha então diz que quer também fazer o que ela faz. E ela fala: ó, minha filha, você por enquanto está me ajudando porque você não tem nada, você não tem o dinheiro seu. Se eu desse para você e você desse para eles, não seria diretamente de você. Como você não tem dinheiro, né, você pode fazer trabalhos, confeccionar casaquinhos, agasalhos com as suas próprias mãos e me ajudar nas visitas, porque você estará dando então do seu tempo, da sua atenção. E depois, no final, Kardec diz que mas em casa, ninguém sabe quem ela é, mas em casa ela é a mulher do mundo, ela tem as suas obrigações sociais e tal. E um dia, uma das suas protegidas vai vender uns bordados, está vendendo uns bordados de porta em porta, e vai à casa dela e a reconhece. E ela então diz: não comente com ninguém que eu faço esse trabalho. Então, Kardec mostra aqui as várias lições desse texto, né? Primeiro, é interessante que ele fala de uma senhora rica, né? Que faz tanta caridade. E então, é uma certa maneira da gente desconstruir o clichê de que todo rico, porque é rico, é egoísta, é mau e tal, né? Eu, na minha vida, conheci muitos ricos generosos e muitos pobres mesquinhos, porque a gente sabe que esses sentimentos são do íntimo da pessoa, né? É claro que nós também está no Evangelho, né? Que a prova da riqueza é muito difícil, porque ela facilita a satisfação das nossas paixões, das nossas fraquezas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Mas há muitos ricos que fazem muitos benefícios. Inclusive aqui no Evangelho, quando Jesus fala, né, naquela passagem, está aqui essa passagem está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aquela passagem que o moço rico vai falar com ele, queria como se faria para entrar no reino dos céus e tal. E Jesus diz que ele abandone todos os seus bens e o siga. E aí o rapaz fica aborrecido porque era muito rico e não estava disposto a se desfazer dos seus bens e vai embora. E aí é que Jesus comenta, né? Que na verdade é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui há uma observação de pé de página aqui no Evangelho da edição da FEB, que é o seguinte: essa arrojada figura pode parecer um pouco forçada, realmente, né? Um camelo com corcova e tudo passar pelo fundo de uma agulha é praticamente impossível. Então, a levar-se esse texto ao pé da letra, significaria que nenhum rico jamais teria a possibilidade de entrar no reino dos céus, né? Então, a explicação aqui do pé de página é o seguinte: esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu
A mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo, quer dizer, uma corda. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É pelo menos mais natural. Então é muito apropriada, né, essa observação aqui da edição da FEB, porque realmente uma corda completa, com todos os fios trançados, a gente não consegue passar pelo fundo de uma agulha. Mas se nós pensarmos bem, se nós desfiarmos a corda é feita de muitos fios, né, enrolados. Se nós desfiarmos a corda, poderemos passar fiozinho por fiozinho pelo fundo da agulha. Quer dizer, então, que o rico fazer a caridade, o rico ser generoso, é difícil, mas não é impossível. Então, era o caso dessa senhora e o caso de muita gente que a gente sabe, né, que a gente conhece. Inclusive, há um caso muito interessante, narrado no livro O Paulo de Tarso dos Nossos Dias, da Ana Spranger, no capítulo 23, que se chama A Joia, ela narra o seguinte, que uma vez, na década de 60, Divaldo estava na casa de uma família amiga, eu acho que era em São Paulo, num culto do Evangelho no Lar. E ali tinham alguns convidados e ele viu ali uma senhora muito elegante, ali concentrada, participando da oração, mas ela tinha um anel de brilhante enorme no dedo anelar. E ele pensou com os botões dele que aquilo era uma demonstração desnecessária de riqueza, né? E que não ficava bem a pessoa andar com um anel de brilhante daquele jeito. E aí Joana de Ângeles apareceu para ele e falou: você está criticando a senhora aí que tem esse anel de brilhante? Pois saiba você que ela é uma muito caridosa, uma trabalhadora ativa do Cristo, que ela ajuda inúmeras crianças e jovens, que vai ao leprosário visitar os doentes, ajuda muitas pessoas. Mas ela é muito rica, é filha, é esposa de um empresário aqui muito rico. E, inclusive, ela faz o seguinte, quando ela vai fazer essas visitas dela de caridade, ela vem aqui, ela se troca, tira essas roupas elegantes dela, porta uma roupa mais simplesinha e vai fazer essas visitas. Exatamente como a senhora que Kardec cita aqui no Evangelho. E acontece o seguinte, esse anel de brilhante dela, enorme, é a aliança de casamento dela. Quando ela se casou, o marido, em vez de lhe dar um aro de ouro, né, como nós, ou de prata, ou, enfim, um aro só, como a maioria das pessoas usa, lhe deu como aliança de casamento este anel de brilhante. Então, ela usa o anel de brilhante, é a aliança de casamento dela. E então, o Divaldo aprendeu, né, a lição que as aparências, né, nós não podemos nos levar pelas aparências se nós não conhecermos as pessoas e as circunstâncias da sua vida, né? E outro ponto aqui também que Kardec aponta no texto é que a caridade que a gente simplesmente dá algum bem material é muito válida e é necessária também e tudo, mas que nós precisamos nos esforçar para praticar a caridade que exige de nós o nosso esforço pessoal, as nossas palavras, a nossa presença,
a nossa paciência, a nossa alegria, que nós possamos levar para quem esteja necessitado, ou que nós possamos dar o nosso tempo, confeccionar alguma peça, alguma roupa para dar para o outro. Enfim, que nós tenhamos um envolvimento emocional maior nessa prática da caridade, porque é este envolvimento emocional que nos faz nós desenvolvermos, então, né, afinarmos as cordas do nosso coração, né, e nos tornarmos realmente mais fraternos, né. E, finalmente, a última lição que Kardec aponta aqui, né, é que ela não tem preconceito de espécie alguma, não é sectária, né? Ninguém ali, ela não cobra de ninguém, ela não pergunta a religião de ninguém. E que ela, então, ajuda a todos, né? E esse também é essa é uma lição muito atual, né? Principalmente nos tempos que nós vivemos, de tanta polarização, de tanta raiva entre as pessoas, de tanta dificuldade em aceitarmos os outros. E então Kardec pontua aqui que nós precisamos ser bons, não importa com quem, não importa o que essa pessoa seja, o que essa pessoa pense, o importante é nós fazermos a nossa parte. Bom, a partir dessa lição, né, da caridade, nós podemos fazer também muitas reflexões. Aqui, nesse caso, é o caso mais clássico, vamos dizer assim, né? A senhora que tem meios e que ajuda os pobres materialmente, né? Mas também leva a eles palavras de consolo e tal. Mas, enfim, ela sai do círculo dela de social, de convivência, do círculo familiar e social dela, e vai em busca das pessoas necessitadas. E nós, muitas vezes, nessa questão da prática da caridade, nós nos esquecemos, nós não temos um olhar apurado para aqueles que nos cercam, os mais próximos. Às vezes, são parentes que estão passando por necessidade e não têm coragem, né, de pedir, de verbalizar aquela dificuldade que eles estão sentindo, né? Isso está muito evidente hoje em dia, né, que nós estamos passando por tantas crises, tantas pessoas desempregadas. E então, quantos parentes, quantos amigos, quantos vizinhos nós não teremos passando por dificuldades? Mas aí, como ajudar, né? Sem ofender a sensibilidade da pessoa? Aí, pensando sobre isso, eu me lembrei de um fato que era sempre contado na minha família, que minha mãe contava, e que era o seguinte: meus pais se casaram muito jovens, e quando minha mãe ficou grávida de mim, que era a primeira filha, o dinheiro era muito curto para fazer o enxoval de bebê. E ela já estava com a gravidez, alguns meses de gravidez, e foi visitar uma tia dela, que não era rica, mas era muito bem de vida. Estava muito bem de vida. Era uma tia muito próxima dela, irmã da mãe dela. E aí, essa tia perguntou para ela: a sua barriga já está grande, hein? A nenê está próxima. Como está? Você já fez um enxovalzinho? E aí, mamãe teve vergonha de dizer
que o enxoval estava atrasado, porque o dinheiro era curto. E aí mamãe falou, eu tô tricotando umas pecinhas e tal, mas ainda não, o enxoval não está completo. Tal. E aí a tia saiu um instante, foi falar com o filho dela, que era adolescente, e ele saiu. Daqui a pouco ele volta com um pacote cheio de tecidos. Ele tinha ido a uma loja de tecidos, estava perto da casa dela, onde ela sempre comprava. E aí ela falou, olha, eu tenho aqui uns tecidos ótimos para fazer pecinhas de bebê. Você sabe que foi até bom você não ter completado ainda o seu enxoval, porque eu estava sem saber o que dar de presente pro seu bebê. Então agora eu já sei, eu posso ajudar aqui na costura do enxoval. E ela sentou-se na máquina de costura, costurava muito bem, e passou o dia costurando. Naquele tempo, as roupas dos bebês não eram práticas como as de hoje em dia, né? Hoje em dia, uma fraldinha descartável e um macacãozinho, pronto, está tudo resolvido. Mas naquele tempo, as fraldas eram de pano, né? Nos idos de 1948, né? As fraldas eram de pano. E os bebezinhos usavam fralda de pano e umas blusinhas, um conjunto de blusinhas, que chamava-se blusinha de pagão, quer dizer, o bebê recém-nascido que ainda não foi batizado, que era uma blusinha sem manguinha e cavadinha, que abotoava atrás, e a outra de manguinha comprida, que fechava na frente, uma cambraia muito fina, que se chamava pele de ovo. Minha mãe sempre falava dessa tal cambraia pele de ovo. E a tia dela, e aí punha-se a camisinha, a blusinha tal, no bebê, e a fraldinha de plano, e como não tinha fralda descartável tal, enrolava-se as perninhas do bebê num cueiro, né? Uma espécie de uma mantinha de flanelinha. E aí depois ainda tinha uma manta que enrolava o neném. Era uma coisa complicada. Mas ela então costurou os tais conjuntinhos de blusinha, vários, um monte de fraldas e de coeiros, e deu de presente para a mamãe, dizendo que estava muito satisfeita em poder fazer aquilo, porque ela tinha tirado um problema da cabeça dela, que ela não sabia o que escolher para dar para o bebê. Quer dizer, ela teve a delicadeza de dizer, né, que, na verdade, a mamãe que estava fazendo um favor a ela, né, permitindo que ela fizesse o meu enxoval. E foi com esse enxovalzinho, então, que minha mãe levou para a maternidade. E então, minhas primeiras roupinhas foram roupinhas da caridade, do afeto de uma parenta da mamãe, de uma tia da mamãe, que teve a delicadeza de perceber que a mamãe estava tendo dificuldades naquela ocasião, né? E a mamãe ficou eternamente grata, sempre falou isso. Eu cresci ouvindo essa história e não esqueci. E me lembrei agora, né, ao lembrar esse fato. Mas é muito interessante se nós conversarmos com as pessoas, que muitas vezes, né, as pessoas são ajudadas por parentes e por amigos em horas muito difíceis das suas vidas, né? Quer dizer, são as pessoas próximas que estão tendo um olhar para o seu parente, aquele que é parente consanguíneo ou não, e ajuda com delicadeza. A minha sogra também contava que o marido dela, meu sogro, ficou tuberculoso. E naquela época em que a tuberculose não era tratada, não podia ser tratada em casa, né?
via ambulatorial como é hoje em dia. E então tinha que se internar naqueles sanatórios que existiam em Belo Horizonte, em Campos do Jordão e tal. E ele foi internado num sanatório em Belo Horizonte. E minha sogra, então, que era professora, mas nunca tinha trabalhado, foi trabalhar para sustentar a família, porque o marido era médico, ele parou de trabalhar, não tinha como sustentar a família. E ela foi trabalhar no emprego que uma prima arrumou para ela, e os filhos também todos foram trabalhar, meninos, adolescentes, trabalhavam de dia e estudavam à noite. Então, eles foram vivendo, era uma vida muito, muito difícil, e o marido da minha sogra, o meu sogro, tinha um irmão, minha sogra morava em São Paulo, ele tinha um irmão que morava aqui no Rio, que estava muito bem de vida, né? E então, de vez em quando, esse irmão, esse cunhado da minha sogra, ia visitá-la. E ele, quando ia de trem, porque ele só andava de trem, e quando parava o táxi na porta dela e começava a sair pacotes, ela já sabia que era o cunhado. Aí ele chegava, tal, sempre muito assim, muito elétrico, muito despachado, vim ver os meninos e tal. Olha, trouxe umas guloseimas para os meninos. As guloseimas para os meninos eram latas de azeite português, eram pacotes de biscoito da confeitaria Colombo, era doces em calda, enfim, guloseimas que naquela fase que eles estavam passando, eles realmente não podiam comer, né? Não podiam comprar. Então ele trazia isso e tal, eu conversava com os meninos, perguntava como estava, que tinha que estudar, e entrava como um rojão e saía como um rojão. Eu tenho que ir, tenho que pegar o trem de volta, e saía. E aí, quando ele saía, minha sogra começava a encontrar debaixo das toalhinhas que cobriam os móveis, né? Naquele tempo os móveis eram cheios de toalhinhas, bolinhos de dinheiro que ele deixava. E sem que ela visse, ele colocava montinhos de dinheiro embaixo das toalhinhas e ia embora. Não falava nada, para que ela não tivesse que agradecer nem recusar. E então ela se sentia muito agradecida por ele levar aquela ajuda e também pela delicadeza dele, né, de nem dar o dinheiro na mão dela, de esquecer o dinheiro para que ela usasse. Então, nós muitas vezes podemos pensar isso, né? Que nós podemos ter alguém muito próximo que esteja passando por uma dificuldade e nós podemos ajudar, né? Materialmente ou com boas palavras, com palavras de bom ânimo, dando um conselho se a pessoa aceitar, arrumando um emprego, dando uma informação de alguma coisa que possa melhorar a vida dessa pessoa. Enfim, nós demonstrarmos um interesse, um envolvimento com essas pessoas que nos cercam. E também essa caridade, né, ela nem sempre ela se aparece com grandes gestos. Muitas vezes são gestos tão delicados que fazem uma diferença grande naquele momento e que a gente nunca mais esquece. Também uma história familiar que eu tenho para contar é que
no velório da minha sogra, quando ela faleceu, era lá em São Paulo, estava uma noite muito fria e naquela época a gente ainda podia fazer velório à noite, varava à noite fazendo o velório. E o sepultamento só ia ser no dia seguinte, então nós estávamos ali passando a noite. E como sempre acontecia, as pessoas iam até uma determinada hora, depois anoitecia, as pessoas iam para suas casas para dormir e no dia seguinte voltavam para acompanhar o enterro. E nós, a família mais próxima, então ficávamos ali sozinhos, né, velando o parente. E já era assim, madrugada, 1h da manhã, já era bem tarde. De repente chegou um rapaz bem novinho, 20 e poucos anos, e nós não lembrávamos dele, não conhecíamos assim muito. Aí ele se apresentou e falou: eu sou filho da fulana. A fulana era a cunhada da minha cunhada, quer dizer, nós não tínhamos convivência com ele, nem com a mãe dele. E ele falou: eu sou filho da fulana, vim aqui trazendo os pêsames da mamãe e tal, vim aqui. E vocês não estranhem eu ter chegado assim a essa hora. É que geralmente, quando os velórios são assim durante a noite, chega uma hora em que vai todo mundo embora e a família fica sozinha. Então, quando eu posso, eu faço isso, eu vou no velório bem tarde, porque é a hora que a família está mais sozinha, para fazer um pouco de companhia. E ele conversou um pouco conosco e tal, e foi embora. Quer dizer, foi um gesto de delicadeza tão grande, né? Porque realmente nós estávamos ali sozinhos com o nosso sofrimento. E vem, então, surge uma pessoa que aparece ali naquele momento e diz: eu entendo o sofrimento de vocês e estou aqui solidário. Um pequeno gesto, mas que faz uma enorme, enorme diferença. Porque a gente está, então, adivinhando a dor do outro, né? Porque o nosso tema de estudo, né, é justamente sobre os infortúnios ocultos, sobre as dores das pessoas que elas muitas vezes não estão verbalizando de forma muito clara. E, finalmente, sobre esse tema, nós gostaríamos de lembrar o livro Estude Viva, de psicografia do Chico Xavier e ditado por Emmanuel e André Luiz. Tem textos de Emmanuel e de André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira. E esse livro, Estude Viva, é daquela coleção Estudando a Codificação. E esse livro tem, então, cada passagem dele refere-se a uma questão do Livro dos Espíritos e a um trecho do Evangelho. E esse capítulo, no capítulo 12, que chama-se Mensagem de Companheiro, ele são comentários sobre justamente o capítulo 13, item 4, que é esse que nós estamos aqui estudando. E ele fala o seguinte: provas irreveladas. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido em toda parte. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Quer dizer, muitas vezes
a dor moral está escondida no fundo da pessoa que aparentemente está bem, né? Mas que está carregando um peso muito grande. Ele diz aqui: desilusão, moléstia, revolta e desalento, em muitos casos não afluem à face das circunstâncias exteriores. Então ele dá alguns exemplos, né? Familiar decepcionado com o noticiário desairoso que vem a saber a respeito do parente querido, quer dizer, está angustiado com aquela notícia. Jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais, está sofrendo muito, né? De coração partido. Pai fustigado pela doença incurável de um filho. Mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole, né? Aquela fase terrível que antecede muitas vezes separações muito dolorosas. Cavalheiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador, sem que os outros percebam. Muitas vezes, né, a pessoa tem uma deficiência física ou está com uma doença, alguma moléstia que o incomoda muito, que às vezes é uma moléstia que não é fatal, mas que é crônica e que o machuca muito. Viúva atormentada pela falta de garantias no lar. Cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. A pessoa cheia de culpas, né? Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. E então, ele diz aqui: aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. E então, todos nós estamos inclusos na lei de causa e efeito, e então, muitas vezes, nós carregamos dores muito grandes que não são evidentes, mas que nos machucam muito e que interferem no nosso comportamento. Aí ele diz aqui: se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abalrou as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve as esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados, de angústia, e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam. E de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Então, muitas vezes, a pessoa é agressiva, é incompreensível, é indiferente, e nós ficamos chocados, né? Não sabemos o porquê daquilo, quando aquele comportamento desagradável é resultado de um enorme sofrimento moral que nós não conhecemos. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Porque nós não sabemos, nós nos defrontamos com as pessoas, mas as pessoas são como icebergs, né? Uma coisa é a aparência que ela está mostrando socialmente, outra coisa é
aquele universo que ela traz dentro de si e os conflitos e os sofrimentos que ela tem. E então, o conselho aqui é de compreensão, né? Isso me faz lembrar também, né, uma história muito conhecida de todos nós, que Divaldo narra, já em várias palestras, já ouvi ele narrar esse fato, mas ele está também no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. É o capítulo 29, que chama Louca. E então, o Divaldo narra, quando ele era jovem, ele era funcionário público, ganhava pouco, e naquela época estavam na moda sapatos de bicolores, de 2 cores. E ele, com muita dificuldade, comprou um par de sapatos marrom e branco, e saiu com o sapato muito feliz. E estava no ônibus, e entrou um brutamontes, um homem enorme, e pisou no pé dele. E ele, então, falou: o senhor não está vendo que o senhor pisou no meu pé, que tá me machucando? Aí o homem falou: não, e daí? O homem quis puxar a briga com ele, mas quando o homem era muito maior que ele achou melhor descer do ônibus, saiu do ônibus com o sapato estragado, mas achou melhor sair do ônibus. E algum tempo depois, ele já era médium, e ele estava, depois da reunião, ele estava ali recebendo as pessoas que iam falar com ele, e quem é que ele viu? O Brutamontes lá, o homenzarrão que tinha pisado no pé dele no ônibus. Ele falou: ih, acho que ele vem aqui puxar briga comigo de novo. E aí o homem chegou para ele e falou: o senhor é o seu Divaldo? Sou, sim. Eu vim aqui pedir ajuda para o senhor, porque a minha mulher está louca. Ela ficou louca de repente, ela ataca todo mundo. Eu tenho 4 filhinhos pequenos, então eu sou estivador, trabalho no cais do porto, e aí para sair para trabalhar eu tenho que amarrá-la, eu amarro ela na cama, fecho a porta do quarto, fecho as crianças no outro quarto e vou trabalhar. Mas eu estou ficando louco com essa situação. Então, às vezes eu saio de casa tão louco que eu fico puxando briga com todo mundo, porque eu quero que ou alguém me mate, ou que eu mate alguém que vá para a cadeia para eu ficar livre dessa situação. Então, senhor, por favor, me disseram que ela está com encosto e que o senhor resolve essas coisas. Então, o Divaldo falou: não, então eu vou lá na sua casa. Tal. Terminada a reunião toda, ele e Nilson foram com o homem até a casa dele. Chegaram lá, ela estava amarrada, realmente, na cama, nua, porque ela rasgava a roupa toda, e Divaldo viu o obsessor ali. E então ele falou para eles desamarrarem a mulher, e começou a conversar com o obsessor. E o obsessor então disse: pergunta para ele se ele não lembra, eu sou fulano e tal, que ele prejudicou lá no trabalho e tal. E aí o homem falou: realmente, eu tinha um companheiro de trabalho, sim, nós tivemos lá uma briga, uma coisa e tal. E aí então Divaldo conseguiu convencer o espírito a não se vingar, né, daquela briga, daquele mal entendido na mulher, né, que ele tivesse piedade da mulher e das crianças, né, que estavam também ficando desamparadas. E aí essa situação se resolveu, né? Esse é um caso típico da pessoa que tem um comportamento violento, deslocado e tal, e a gente fica chocado com aquilo, muitas vezes fica indignado, fica até com raiva daquilo, porque a pessoa agride a gente, às vezes sem motivo algum, e nós não sabemos. O conselho aqui, né, do Evangelho, é que nós procuremos
ter sentimentos de misericórdia, porque nós não sabemos. As dores ocultas, desde moléstias, desgostos, desequilíbrios emocionais, problemas materiais e morais, até casos de obsessão. E então, que nós tenhamos sempre misericórdia. E sobre essa questão da gente ser assim também atacado, sem saber os motivos, aconteceu um fato semelhante comigo. Eu estava uma vez andando a pé pela Rua Pinheiro Machado, bem em frente ao Palácio do Governo. E eu fui assaltada. Assaltada por um adolescente, um menino de uns 15 anos, que era mais alto que eu. E fui assaltada à luz do dia. Ele trazia um estilete de vidro deste tamanho, pontudo. E ele me apontou o estilete e falou, me dê dinheiro e tal. E aí, naquele momento, eu acho que o meu anjo da guarda e o anjo da guarda dele, cada um me segurou de um lado, e eu consegui manter a calma e falei, calma que eu vou te dar o dinheiro. Eu abri a bolsa, tirei a carteira e ele sem se mexer, só segurando o estilete. Abri a carteira, tirei uma nota grande e enquanto estava dando a nota para ele, mas o meu anjo da guarda deve ter me inspirado. E eu falei, por que você está me ameaçando? Olha só, eu estou ajudando você, não precisa me ameaçar mais. E aí, então, ele falou uma coisa que foi um soco no meu peito. Ele falou, tia, se a gente não ameaça, ninguém ajuda. Se a gente só pede, ninguém ajuda. Tem que ameaçar. É o único jeito. Aí eu olhei para baixo, eu vi que o pé dele estava machucado, sangrando, enrolado num trapo sujo. E também o anjo da guarda, mais uma vez, deve ter me inspirado. Eu falei para ele, olha, então aproveita o dinheiro, passa numa farmácia, compra um remédio para botar no seu pé, porque isso aí vai arruinar, não pode ficar assim. Ele pegou o dinheiro e sumiu. Aí depois que ele sumiu, aí eu fiquei tremendo. Aí eu percebi a situação que eu tinha passado, fiquei com a perna bamba, mas sob aquela impressão daquilo que ele me falou. Tia, o único jeito de ser ajudado é ameaçando. E eu fiz então uma análise, realmente. Passando por ali, se ele tivesse simplesmente me pedido dinheiro, talvez eu não tivesse parado, né? Não vou parar para abrir bolsa, tirar a carteira, tirar o dinheiro, né? Mas como ele me ameaçou, eu fui obrigada a parar e a dar o dinheiro para ele, né? E então, depois eu fiquei pensando, né? Que caminho será que levaram o menino até um adolescente, né? Até aquele ponto, né? Porque, na verdade, aquele estilete tinha o tamanho do desespero e do abandono dele. Era um símbolo do desespero e do abandono dele. E eu fiquei muito impressionada com essa história, né? E isso nós somos levados a pensar o tempo todo, né? Que nós vemos tanta gente na rua, tantos adolescentes, tantas crianças, e nós muitas vezes temos medo deles e não temos coragem de dar qualquer ajuda, né? E então essa também é uma grande prova para nós, né? Nós fazermos assim um esforço muito grande para nos colocarmos no lugar dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens e termos então, né, desenvolvermos então um sentimento de empatia que nos leve a desenvolver sentimentos de fraternidade
e comportamentos fraternos em relação a eles. Porque nós, em matéria de caridade, de compreensão dos infortúnios ocultos dos nossos semelhantes, estamos ainda engatinhando. Nós ainda nos deixamos levar muito pela aparência e muitas vezes nos enganamos, nos omitimos, né? E temos reações que não são de caridade. Então, todas essas lições, sempre, né? Sempre as lições do Evangelho são uma ajuda e um convite para que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais os nossos sentimentos em relação aos nossos semelhantes. E que o Senhor Jesus nos ilumine, nos ampare e nos guarde a todos na luz solar da sua misericórdia e do seu amor. Muita paz para todos.